Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente estava falando na última aula sobre comentários, né? Então a gente falou que as pessoas vão ser inseridas aqui nos nossos cards e elas podem fazer comentários, né? Depois elas podem editar, excluir. E quem está planejando, quem está vendo, no caso, no nosso caso, a gente vai ver os três pontinhos aqui de descrição. E a gente vai ver também a opção aqui dos comentários, né? Então você vai ver que foi feito um comentário nesse card aqui nessa opção, certo? O que é interessante também a gente está pontuando aqui para vocês que você consegue fazer uma gestão melhor quando você preenche tudo isso aqui com descrições e as pessoas vão comentando se que está começando, está finalizando. Depois a gente vai colocar um checklist. Então isso é interessante para você fazer o planejamento. Então para você acompanhar, né? Não só planejar. Depois, pessoal, vamos falar aqui de prazos, né? Vamos clicar no card e vamos colocar datas. Veja que é um software muito interessante, gratuito. Então, assim, essa ferramenta é magnífica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a data de início. Quando que vai começar o projeto? Ah, eu estou planejando hoje. Vamos falar que ele vai começar dia 15, esse card. E a equipe ela tem que ser definida no máximo em um dia ou 2 dias. Então, do dia 15 ao dia 18, eu vou definir a equipe. Vou colocar aqui. Veja que quando eu coloco o prazo, aparece aqui, ó, do dia 15 ao dia 18. Veja o seguinte, a gente está mostrando essa ferramenta do Trello para vocês. Então você vai aprimorando aí no seu planejamento. Quando você clica num card e você coloca, por exemplo, vou colocar uma data aqui. Começou dia 10. Vamos falar que hoje é 11. Vamos falar que começou dia 10. Data de início. Vou colocar aqui dia 9. E tem que terminar dia 10. Quando você clica em salvar, veja que vai aparecer em vermelho. O próprio Trello vai falar que isso está atrasado. Então, está em vermelho aqui. Concorda? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando chegar no dia 16 da definição da equipe, vai ficar em vermelho. A pessoa vai saber que tem um alerta ali que está próximo da data de entrega. Ela tem que entregar. Depois, você pode vir aqui também, ó, e colocar, por exemplo, dia 11. Entregar dia 11. Ó, dia 11 ainda está em atraso. Se eu colocar, por exemplo, dia 12, veja que vai ficar amarelo. Então o que ele vai falar? Ó, vai entregar em breve. Então isso aqui é interessante, essas datas, porque a pessoa consegue ver o que está próximo de entregar, qual que é a data de início e de término. Como eu disse, se você não define isso, você não está planejando. Porque você tem que definir data para tudo, né? Não adianta você querer planejar sem ter esse prazo definido, porque a pessoa vai fazer no tempo dela. Então não pode ser assim. Outra coisa interessante, vamos colocar aqui nesses outros aqui. Então vamos colocar aqui um prazo. Vamos falar que começou do dia 17 até o dia 18. Então data de início 17 e dia 18 é a data de entrega. O que é interessante, pessoal, também aqui você tem que definir lembretes. Então, quando as pessoas estiverem cadastradas aqui, ó, como membro, você pode colocar definir lembrete. Por exemplo, ó, um dia antes, vou falar assim, ou 5 horas antes, 10 minutos antes, ou 2 dias antes, vamos colocar aqui 2 dias, eu vou ter um lembrete. O que é o lembrete? A pessoa vai receber um e-mail, né, no e-mail que está cadastrado no Trello, ou aqui no card, ela vai receber um lembrete, ó, tem que entregar o tal atividade. Então, quando você clica em salvar, veja que vai aparecer do dia 17 ao dia 18, e dia 16 vai estar um lembrete para a pessoa no e-mail dela, certo? Isso é muito interessante. Então você vê a funcionalidade dessa ferramenta, né? Então é coisa de outro nível por ser um software gratuito. Outra coisa interessante também que eu queria passar para vocês, essa aula vai ser somente de datas, tá? Somente de programação,
né, que você vai definir prazos. Eu estou falando da ferramenta, depois eu vou falar um pouco mais sobre como que você pode definir o seu prazo no seu projeto. Outra coisa interessante depois que você coloca, vamos falar aqui, divisão dos projetos, dia 19 e dia 20. Depois que você faz isso, vou fechar aqui, e você já tem todos os prazos aqui, conforme a pessoa for passando, ela for clicando no card, ó, ela vai clicando em concluído, e ele vai ficar em verde. Ó. Ou ela clica aqui, ou ela entra dentro do card e clica nessa opção. Ó. Então veja, ó, ficou concluído. Então já fica em verde, ó, essa atividade está ok. Então você repassa essa informação para as pessoas, ó. Quando terminar, pessoal, vai lá, clique em concluído, certo? Então quem está planejando já vê que aquilo lá foi concluído, né? Então os membros que estão aqui, eles vão colocar como concluído, certo? Então outra opção aí muito interessante também. Falando um pouco sobre o prazo, né? Das outras atividades, eu posso falar um pouco mais específico da parte hidráulica, né? Que a gente já trabalha há muito tempo com a parte de projetos, na próxima aula. Mas você precisa colocar prazos em todas essas atividades. Inclusive, depois que você finalizar, existe o concluído aqui da data, certo? E existe o concluído do card, que a pessoa pega e arrasta, né, para onde ela quiser, aqui no caso para concluído, e fica interessante. Então, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre esses prazos aqui, né, o que você pode colocar, para a gente estar passando depois para outras ferramentas interessantes no Trello aqui, que seriam a parte de checklist, certo? A gente vai colocar checklists. A gente está tentando fazer um curso aí bem completinho para vocês, então vamos colocar os checklists e também colocar, falar de outras opções interessantes aqui, certo? Então na próxima aula pode ficar atento aí que a gente vai estar colocando aqui no nosso canal, ou você pode obter as informações em relação ao curso no nosso WhatsApp. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.